Olá, começando mais uma edição com o nosso podcast. Esse podcast vai ser bem curto porque, na verdade, ele é um comentário à publicação sobre futebol, no caso, do canal Nômade Digital, que voltou a subir vídeos, lives aí na sua plataforma YouTube. Canal dirigido pelo Ryan Santos. E um dos temas que nós acompanhamos nessa volta do canal foi exatamente sobre esse assunto do esporte que tanto cativa não só os brasileiros, como fãs, aficionados, torcedores, empresas em todo o mundo. Bem, esse podcast não é um react, portanto, é um comentário um pouco mais extenso. E nós vamos repetir aqui aquilo que o próprio Ryan já falou sobre o assunto e opinou e explanou e fez as suas perspectivas e considerações. Nós vamos apenas colocar uma situação que é, segundo o nosso ver, do Traficante da Liberdade, já está inclusive em andamento. Então, na verdade, é uma atualização, no máximo, com um ponto de vista agregado. Bom, o futebol, do ponto de vista do brasileiro, ele realmente tem passado por algumas transformações nos últimos anos, porque já há gerações que não viveram o auge, o apogeu da seleção brasileira no panorama do futebol internacional. Esse auge, ele foi praticamente um monopólio desde, por exemplo, da fundação da Copa do Mundo, da criação da Copa do Mundo, né? O Brasil sempre foi considerado a maior e mais forte seleção no futebol. E como há muita gente, principalmente os jovens, e que fazem também parte do número de pessoas que mais frequentam estádios, assistem jogos e consomem produtos, isso acaba por acarretar uma ideia renovada do que é a seleção brasileira junto ao público. Ok. A questão é que, além das transformações que o próprio futebol brasileiro tem passado internamente, na Série A, Série B, nas estruturas administrativas, societárias e de modelos de gestão dos clubes, como já aconteceu aqui no Rio com o Botafogo, como aconteceu de uma maneira um pouco mais ainda associativa no Flamengo, como aconteceu já também no Vasco, apesar de alguns reveses que o Vasco sofreu a nível administrativo, né? Nesse modelo que adotou. Palmeiras, enfim. Tirando esse campeonato empresarial, o futebol em si tem sido transformado no Brasil, e hoje em dia a Série A é um campeonato muito mais disputado e difícil do que já foi. E um exemplo disso são os resultados dos clubes brasileiros nas competições sul-americanas e na quantidade de vezes que têm participado das finais da Copa do Mundo de clubes. Quando o futebol viveu seu apogeu no Brasil, e durante todas aquelas décadas, esse sucesso, esse triunfo era notado na seleção e era atribuído a uma espécie de talento que o brasileiro tem para o esporte e que era passado nas escolas, nos clubes, nas famílias, nos bairros, não propriamente por investimento. O futebol sempre deu muito dinheiro no Brasil também, mas principalmente através das bilheterias nos estádios.
Enquanto que no futebol, principalmente europeu, e depois no árabe, e depois no japonês, e chinês, Estados Unidos, enfim, houve um investimento massivo para que o futebol alcançasse o nível de penetração que o futebol brasileiro conseguia ter em qualquer lugar. A solução para esse tema hoje em dia é muito simples. É tão simples que assusta, porque se trata da decisão de apenas uma pessoa. E essa é uma bola que o Traficante da Liberdade vem cantando nas suas publicações aqui diárias no Facebook, porque tem a ver com justamente o desempenho dos jogadores que atuam na Série A, que hoje em dia também não tem só brasileiros. Só no Flamengo, por exemplo, nós temos, que é uma das equipes mais fortes dos últimos anos na Série A, nós temos praticamente a metade dos jogadores principais dentre os relacionados de estrangeiros. Por mais que esses estrangeiros sejam sul-americanos, mas são sul-americanos como o De Arrascaeta, como o De La Cruz, que são da seleção do Uruguai. Então, se esta pessoa, que se chama Dorival Júnior, atual treinador da seleção brasileira, ex-técnico do Flamengo, ex-técnico do Fortaleza, se ele convocar a seleção da Série A do futebol brasileiro, reforçar com os atletas, os melhores craques que atuam fora do Campeonato Brasileiro, e formar a partir daí a seleção, nós vamos ter o resultado real daquilo que representa o futebol brasileiro no panorama internacional em comparação com as outras seleções. Que a Inglaterra de hoje já não é a Inglaterra da minha época e da época áurea do futebol brasileiro, quando a Inglaterra quase nunca conseguia vencer do Brasil e nem sequer conseguia vencer alguma competição internacional. Lembrando sempre que o futebol é um esporte criado pelos ingleses, pelos britânicos. E eles próprios investiram, como nós sabemos, na Premier League, toneladas de dinheiro para fazer do futebol inglês de novo um futebol competitivo. Então, se a seleção brasileira for a seleção da Série A, reforçada com os seus melhores craques que atuam no exterior, caso essa seleção vença, eu não vou nem dizer vencer a Copa do Mundo, mas vença como equipe, se torne de novo uma equipe vencedora que consegue derrubar adversários com técnica, força, preparo físico, habilidade, passar de fases e chegar às finais das competições. Então o futebol brasileiro voltará ou continuará sendo considerado um dos melhores países no futebol, como sempre foi, porque estará vencendo com os seus atletas, não só porque atuam fora do país nas ligas, principalmente europeias, que têm mais investimento, maiores salários e enfrentam os maiores clubes, como será composta pelos craques que atuam no próprio futebol brasileiro. E eu já citei aqui algum desses jogadores, porque isso não seria uma questão apenas estratégica para se atingir esse objetivo. Isso contempla a realidade do brasileiro hoje, que voltou a acompanhar tanto a Série A com tanta atenção, paixão e torcida, como
acompanha o futebol espanhol, o campeonato italiano ou o campeonato inglês que já citamos. E esses jogadores são jogadores que estão no Palmeiras, como o Rafael Veiga, estão no Flamengo, como o Pedro, o Bruno Henrique, e agora menos falado, menos cotado para essas posições, o Gabigol. Temos jogadores no Corinthians, apesar da posição de meio de tabela e do sufoco que tem passado na Série A nesta temporada, por conta exatamente daquilo que estamos falando, que hoje em dia pegar uma equipe como o Criciúma não é garantia de vitória, o Bragantino, porque o futebol efetivamente se tornou mais competitivo, e a partir daí voltar a enfrentar os países, as seleções de outros países, com a ideia, com a sensação real de que são os brasileiros enfrentando as equipes de outros países e não os estrangeiros se enfrentando, com a diferença que uns estão usando a camisa do Brasil por terem nascido aqui, por terem atuado no meu clube ou no meu estado, enfim, para nós voltarmos a pensar a seleção brasileira como a seleção do Brasil. E isso não é nenhum ufanismo barato, nacionalismo exacerbado. Isso é o que acontece nos outros países e era o que acontecia no Brasil. Nós precisamos apenas resgatar o que é o conceito de seleção brasileira de qualquer esporte. E falo isso também já apontando para um problema muito parecido que começará agora na próxima sexta-feira nos Jogos Olímpicos. Quando os ingleses hoje entram em campo os ingleses que jogam na Inglaterra contra os melhores estrangeiros que eles conseguiram contratar. E isso é o que o Brasil fazia durante toda a sua história, até o momento em que nós percebemos que a maior parte dos nossos bons jogadores estavam fora. E nos últimos, pelo menos 5 a 10 anos, essa mão voltou a se inverter com o fortalecimento da nossa liga. Então, a minha torcida é para que haja essa conscientização da CBF e dos clubes brasileiros e que o Dorival Júnior tenha essa audácia, essa ousadia, essa visão compartilhada à sua maneira, com seu estilo, de valorizar e qualificar os atletas que atuam na Série A do Brasil, que são hoje também os nossos melhores craques, nossos maiores jogadores, e reforçar eventualmente com aqueles indiscutíveis jogadores que atuam nos melhores clubes do mundo. Ok? Valeu!